Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro. Hoje é dia 11 de janeiro e eu tô aqui para conversar contigo a respeito das últimas novidades do Glorioso. São 5 pontos que eu quero abordar nesse vídeo, sendo o primeiro deles a informação do Gentili do Fogão Net, de que nessa quarta-feira, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, o Botafogo vai realizar um evento interno para poder fazer o balanço da temporada de 2022, passando por todas as realizações alcançadas, resultados gerados e estabelecendo o plano de metas para todos os departamentos nessa temporada de 2023, que a gente espera, claro, seja um ano de muito crescimento e evolução do Botafogo dentro e fora das 4 linhas. Também quero destacar aqui a informação da Rádio Globo de que nessa quarta-feira a Ferj vai comunicar qual vai ser a TV fechada responsável pela transmissão dos jogos do Campeonato Carioca. Muito importante pontuar que o Atenção Vascaínos e canal do TF trouxeram a informação de que Botafogo e Vasco fecharam com a Live Mode, para que seus jogos como mandante sejam transmitidos pela Cazé TV. Porém, no caso do Botafogo, nós tínhamos 3 jogos como visitante que a gente estava às cegas ainda. Contra os times pequenos, a gente não sabia como poderia acompanhar e hoje a gente vai ficar sabendo. Em relação à Live Mode, um destaque importante aqui é que a gente já está sabendo, mesmo que por alto, quanto que o Botafogo mais ou menos deve conseguir com esse contrato e eu vou falar sobre isso com vocês. Além disso, vale comentar aqui a informação do Matheus Medeiros, de que o Botafogo teria sondado a situação do meia Quinteiro, ex-River Plate e seleção colombiana também. Porém, a pedida salarial de cerca de R$1 milhão por mês foi um impeditivo. O Flamengo demonstrou interesse, mas ele deve fechar com o Júnior Barranquilla. A menos que o Internacional consiga convencer o atleta, né? Tá oferecendo um caminhão de dinheiro aí pro jogador. O último ponto que eu quero destacar aqui é o Marcinho, lateral direito, que hoje está no Chipre, estava no Bahia, que teve aquele envolvimento, né, atropelando 2 professores no Rio de Janeiro e fugindo do local do crime, né, que ele cometeu um crime ali. Ele entrou na justiça contra o Botafogo cobrando o FGTS atrasado. Só que o Botafogo, logicamente, está protegido pela lei da SAF, né, em relação ao regime centralizado de execuções. Tudo isso eu vou comentar com você aqui, só que, obviamente, antes de mais nada, fica aquele pedido especial, deixa o seu like, se inscreva no canal, é importante para o nosso crescimento. Lembrando que os vídeos estão voltando à rotina do Fala Fogão, porém, as lives continuam acontecendo. E nessa hora do almoço, nessa quarta-feira, estarei aqui para a gente poder fazer aquela resenha como de costume. Dito isso, vamos em frente falando em primeiro lugar a respeito desse processo do Marcinho contra o Botafogo. É muito importante destacar que a lei da SAF protege os interesses da SAF Botafogo e que o Marcinho, logicamente, foi um atleta da associação. Então, naturalmente, ele vai ter que entrar na fila de credores conforme qualquer credor tem que fazer nesse momento. A menos que esse profissional que passou pelo Botafogo tenha tido um contrato com a SAF Botafogo. Aí o processo é direcionado para a SAF. Que a gente espera, logicamente, não aconteça jamais, que a gente não tenha esse problema, embora recentemente a gente tenha tido esse problema com atraso salarial. Mas é uma outra realidade, uma outra situação. Antes a gente tinha uma crise financeira, agora foi uma questão de fluxo de caixa que a gente espera em 2023 o Botafogo possa corrigir, ter um processo mais redondo internamente ali e, claro, que faça dinheiro aqui dentro do próprio Brasil, porque dessa maneira a gente não precisa ficar enfrentando essa burocracia do John Textor mandando dinheiro de fora para o Brasil, parando na justiça e isso atrasando e enrolando todo o meio de campo. Então o Marcinho que espere, assim como todos os credores que vão receber. Botafogo em 2022 pagou dívida pra caramba e vai continuar esse processo de pagamento sem a menor sombra de dúvida. Um outro ponto aqui que eu quero destacar é justamente o valor que o Botafogo deve receber da Live Mode por esse contrato aí em relação aos jogos como mandante. Segundo informação do TF, o Botafogo deve receber na casa dos R$8 milhões, muito próximo do valor inicial que a Band estava oferecendo, né? Botafogo, Fluminense, Vasco, Flamengo estavam negociando ali através da Brax. Se bem que surgiu a informação de que o Flamengo negociou diretamente com a Ferj, né? A gente ficou sabendo isso. O Rubem Lopes até negou essa informação, mas era óbvio que ele negaria, né? Enfim. Mas o Botafogo, né, que estava negociando com a Band, receberia cerca de R$9 milhões. Então ficou muito perto. É claro que alguns torcedores desavisados podem pensar assim, pô, o Botafogo deixou de fechar com a Band para receber menos com a Live Mode? A gente tem que considerar que essa decisão da diretoria da SAF Botafogo também leva em consideração um posicionamento contrário a uma situação que o Botafogo entendeu ser prejudicial, que era o favorecimento ao Flamengo em relação aos demais times grandes aqui do Rio de Janeiro. Então tem uma decisão política por trás disso, né? Um posicionamento, você fincar o pé. E isso é importante, tá? O Botafogo em outros tempos abaixaria a cabeça, aceitaria qualquer coisa oferecida e vambora. Dessa vez não, o Botafogo seguiu o próprio caminho e tem outra. O Botafogo não está preso à Band até 2025. Esse é um ponto importante. Com o passar do tempo, o Botafogo se fortalecendo, a gente pode receber mais dinheiro por esse acordo do que de repente receberia em todo esse período de contrato recebendo lá 9 milhões. Porque é importante destacar, o Fluminense só chegou a 14, 15 milhões porque Botafogo e Vasco não estão na divisão.
Porque se estivéssemos na divisão, seria 20 milhões para o Flamengo, 21 milhões para o Flamengo e 9 milhões para os outros times. E o Botafogo foi contra isso. Então, antes de sair criticando o fato do Botafogo estar recebendo agora menos do que receberia com a Band, pensa a médio e longo prazo, vai dar bom. Agora, sobre essa questão da TV fechada, conforme eu disse, a gente tinha 3 jogos contra times pequenos que estavam às cegas e não mais ficarão agora, porque nesses jogos a gente vai ter a transmissão em TV fechada. A FERJ vai comunicar isso nessa quarta-feira, que bom que os jogos como visitantes serão transmitidos e a gente vai poder acompanhar o Botafogo. Lembrando que o Botafogo estreia no Campeonato Carioca nesse domingo às 16 horas contra o Audax no estádio Newton Santos. E estarei presente, logicamente. Estou com uma saudade danada de ver o Botafogo e curiosíssimo para ver esse Botafogo B, né? Quem é que pode se destacar nesse Botafogo B? E espero que a gente tenha realmente bons talentos, jovens com potencial, que possam se desenvolver e alimentar a equipe principal do Glorioso. Agora, falando a respeito dessa busca do Botafogo pelo meia colombiano Quinteiro, muito interessante essa informação do Matheus Medeiros, mesmo que o Botafogo tenha desistido por conta da pedida salarial de cerca de R$1 milhão, tá? É interessante a gente observar que o Botafogo está atento ao mercado, buscando um atleta dessa posição, um meia atacante agudo que possa agregar qualidade ofensiva ao nosso elenco. Isso é fundamental e você sabe muito bem disso, né? Então é muito bom a gente saber que o Botafogo está atento a essa posição. A galera fica questionando, né? Pô, o Botafogo não vai atrás do camisa 10 e tal, que não sei o quê. Mesmo que não seja um 10 clássico, mas que seja um meia atacante construtor e agressivo também, um cara que pise na grande área, que queira fazer gol. Eu sempre dou exemplo aqui, por exemplo, de um camisa 10 que, pô, foi sensacional, o Alex, que pisava na grande área o tempo inteiro, fazia gol pra caramba, dava assistência. O Alex era craque, logicamente. Não creio que vai chegar um jogador como esse, né, no perfil do Alex, seria maravilhoso, logicamente. Mas não creio que isso vai acontecer. Mas é interessante a gente saber que o Botafogo tá atento no mercado em relação a essa posição. É interessante, até porque hoje a gente tem o Eduardo que joga ali, mas que tá machucado ainda. O Gabriel Pires pode fazer essa função, né? Fez isso lá no mundo árabe, logicamente, mas é interessante a gente ter mais alternativas para uma função que realmente ajuda a ganhar jogos, a conquistar vitórias, pontos e, por que não, taças. A gente tá de olho aí na Copa Sul-Americana, logicamente. Agora, falando a respeito desse evento interno do Botafogo, esse balanço em relação à temporada de 2022, eu considero essa informação a mais relevante dentro disso aqui que eu tô conversando contigo. E por que eu tô falando isso? Pelo simples fato de que a gente tá vendo a SAF Botafogo realmente tendo uma organização empresarial. Nesse evento, além de você ver as realizações de 2022, estabelecer as metas para 2023 com todos os departamentos, esse é um ponto extremamente relevante, somente os jogadores não estarão presentes. A comissão técnica e tal, o departamento de futebol, todo mundo vai estar lá. Fora outras áreas, claro, né? E é muito interessante isso porque a gente está falando de uma empresa que de fato tem que mirar resultados. Isso é absolutamente fundamental. A SAF Botafogo tem que sempre buscar evolução. E como é que você mede a evolução? Através das metas. Eu alcancei certo resultado em 2022 e agora em 2023 tenho que buscar crescer, evoluir, desenvolver. E é isso que vai acontecer nesse evento interno do Botafogo, com todo mundo ali presente. O Tyler Ruda e o André Mazuco serão os principais porta-vozes aí em relação a esse evento, onde também a gente vai ver os melhores funcionários, os melhores colaboradores de 2022 sendo destacados. Isso também vai acontecer. Super bacana, tá? Não pense você que isso é só um detalhezinho não, porque isso é importante. Reconhecimento interno. Pessoas que se destacam, que fazem um bom trabalho sendo reconhecidas. Então é muito interessante a gente observar esse processo de profissionalização em todas as áreas. O Botafogo que contratou gente pra caramba em 2022 para esse extracampo, vários executivos, o Rafael, a Paula, o Diego, o Alexandre, os dois Alexandres, galera aí competente para poder ajudar a SAF Botafogo nesse processo de crescimento. 2023 promete pra caramba. Várias ações certamente vão acontecer, várias coisas o Botafogo vai realizar em 2023. Por quê? A chegada desses profissionais em 2022 planta a sementinha. Os resultados, os frutos começam a aparecer agora, como por exemplo o contrato de patrocínio Master. Isso começou certamente no ano passado, as conversas começaram no ano passado, justamente por conta da chegada desses profissionais, especialmente a Paulo Young e o Rafael Gunning. Enfim, é muito bom saber que o Glorioso está caminhando numa direção bacana, fazendo aquilo que é prática em grandes organizações, empresas que buscam realizar um trabalho sério, um trabalho estruturado, porque é isso que a SAF Botafogo tem que trazer pra gente. Um trabalho estruturado que vai render frutos dentro e fora das 4 linhas. E eu acredito pra cacete que a gente vai colher muita coisa bacana com o passar do tempo.
Tô indo nessa, na hora do almoço eu tô de volta, fica o convite, participe da nossa resenha. Por volta de 1 da tarde ali eu vou estar por aqui, contando com a presença de cada um de vocês. No mais, logo mais eu tô de volta também, com outros vídeos, outras informações, contando com a sua presença e com a sua moral. Fechou? Um grande abraço e até a próxima.